Aqui, ó, a gente pode fazer um comparativo, né? Aqui, no caso do Brasil. O judô foi introduzido no Brasil, mais ou menos, né? A gente tem dados históricos, até já comentei nisso em outros vídeos, né? Em 1906, quando Satak veio para o Brasil, né? Como enviado do Instituto Kodokan para disseminação do judô aqui nas Américas. E o Satak, ele se estabeleceu aqui no Brasil, até se tornou professor lá na cidade de Manaus, e etc. E em 1914, houve a chegada de Mitsui Maeda, o Conde Koma, né? Que ficou muito mais conhecido que o Satak, mas ele chegou só a partir de 1914 aqui no Brasil. Então, em números aproximados, tá, pessoal, de praticantes, e vamos deixar bem claro, esses números são de praticantes registrados, tá? Então, por exemplo, todo aquele que fez o seu cadastro, né, ou se filiou junto à Federação Estadual, no nosso caso aqui, a Federação Paulista de Judô, esses números são entregues à Confederação Brasileira de Judô, que faz esse cadastro geral, né? Hoje em dia nós temos até a plataforma Zenpo, né? Para que os atletas sejam cadastrados lá. E nós temos 2.200.000 praticantes registrados, aproximadamente. E também o Brasil, aqui no Brasil, o judô é a 12ª modalidade esportiva mais praticada no país. Apenas a 12ª. Né? Então, muito, muito, muito longe. E por essa questão que fica sempre a minha dúvida, né? Por quê? Né? Como já foi mostrado no vídeo anterior, tem tanto benefício, serve como modelo formativo e parece que ninguém enxerga, né? Mas é só uma opinião minha. Agora, vamos ver a França. O judô foi introduzido na França, né? Mais ou menos, né? Não sei se tem uma data bem assim pontual, mas entre 1933 e 1934, pelo Monsieur Moche, né? Ele havia visto Jigoro Kano quando fez algumas palestras e decidiu fazer judô e disseminar o judô na França, né? Por volta de 1935, o então, né, Mikinosuke Kawaishi, né, que eu já tinha falado sobre ele também no vídeo anterior, ele saiu da Inglaterra e veio para a França, né, onde ele deu continuidade à disseminação do judô, né, na França. Em números aproximados de praticante. A França também, da mesma forma que o Brasil, praticantes registrados, tá? Na Federação Francesa e tudo mais. A gente não sabe o número de praticantes que não estão registrados, podem ser bem mais, né? Aumentar esse número tanto no Brasil quanto na França, mas infelizmente, sem estar registrado, a gente não tem como saber, né? E na França, o judô é a quarta modalidade esportiva mais praticada no país. Então, quer dizer, um país menor, tendo o seu número de habitantes menor, tendo um número de praticantes, se a gente for comparar com o Brasil, quase que 4 vezes menor, né? Mas espera aí que a gente chega lá. Agora, se nós formos ver em percentuais, em questão de número de habitantes, número de praticantes, a gente também leva a pior nessa daí em comparação com a França. Porque a França, como a gente viu, ela tem um número, eu não me recordo direito, mas é 67
milhões e alguma coisa de habitantes. Uns 600 mil, dá mais ou menos, pelo que eu pude verificar, 9,8% da população francesa pratica judô. Por isso que é a quarta modalidade esportiva mais praticada no país. Já no Brasil, a gente vê o número, né? 2.200.000 praticantes registrados. Só que nós temos o quê? 208 milhões de brasileiros. Isso não chega a dar 1,1% da população brasileira. Por essa razão que o judô se encontra na 12ª colocação das modalidades esportivas mais praticadas no país. E sem contar outra coisa, a gente pode verificar. Se a gente for colocar ali, quem demorou mais para chegar? Mitsui Maeda, 1914. Fukao Aishi, em 1935, dá a diferença praticamente de 21 anos. Ou seja, nós tínhamos 21 anos de disseminação do judô dentro do país, quando a França começou a fazer o dela. E ainda assim, ela tem um número maior de praticantes, tendo uma população menor, e o judô ainda é a quarta modalidade mais praticada. E aqui é a 12ª. Então, ou a França enxergou o potencial do judô como modalidade esportiva e método formativo, ou o povo lá gosta muito de judô. E aqui nem tanto. Mas eu acredito na primeira opção, né? Porque a Federação Francesa tem um apoio gigantesco dentro do país, né? Não é à toa que tem vários campeões, um deles, né? O mais conhecido atualmente, né? Dos super pesados, Ted Renier. Ele simplesmente foi derrotado, acho que foi ano passado, ano retrasado. Ele estava 10 anos invicto. Ninguém conseguia ganhar dele. Agora, não é por causa de ninguém conseguir ganhar dele que a França, como eu falei, essa potência, né, esse expoente dentro do judô. Porque não se faz um esporte subir com uma pessoa. Né? A gente não tem um talento individual que vai resolver. Né? Ao contrário de algumas modalidades que só se enxerga um talento individual e acabou. Ou 2, ou 3 no máximo. E acha que aquilo ali é o que há. Né? Então vamos dar continuidade aqui. Aí eu fico me perguntando, por quê? Né? É a dúvida e a pergunta que não quer calar. Por quê? Que na França, simplesmente o judô funciona. Na França, o judô é utilizado como uma ferramenta formativa. E por que funciona lá e aqui não funciona? É porque a gente tem maus professores, aqui a gente não leva as coisas a sério. Qual seria a razão, qual seria o motivo? É uma indagação que eu não consigo tirar da minha cabeça. Não é porque eu seja um apaixonado por judô, também isso, mas como eu já mostrei no último vídeo que nós tivemos, com tantos benefícios, com tantas qualidades, por que o judô ele não consegue se integrar de uma maneira forte, firme na sociedade? E por que não consegue obter esse reconhecimento que serve como um material formativo?
Eu deixo essa dúvida, novamente, e essa pergunta, para que vocês parem um pouco, pensem um pouco. Você que pratica, você que não pratica, você que é pai de um praticante, né? Pai de atleta, pai de praticante de judô. Por que isso não pode ir para frente? Por que isso não melhora? Será que é só por questão das confederações, das federações que não apoiam? Ou a questão governamental que não deixa isso? Eu deixo mais essa pergunta. Espero que você consiga me dar uma resposta, né? E para a gente não se prolongar muito, eu encerro, né, o nosso vídeo por aqui. É lógico que agradeço a todos aqueles que têm compartilhado, né, os nossos vídeos no YouTube, né, no Instagram, no Facebook e até no Twitter, né? E espero, né, poder contar com a presença de todos vocês no nosso próximo vídeo, para a gente poder fazer mais um debatezinho, pesquisar mais um pouquinho, tentar descobrir por que o judô não tem o reconhecimento necessário dentro do país, já que ele pode ser utilizado como uma ferramenta formativa tão boa, num país tão carente que nem o Brasil. Eu deixo mais essa reflexão para vocês e até o nosso próximo vídeo.